Amém? Então vamos lá. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedras de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, que tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tem gente que tem um pouco de tédio quando ouve falar do céu. E eu até já ouvi alguém dizer assim: não, eu acho que o céu não é o meu lugar, não. Porque é muito monótono. É muito monótono. Não tem nenhum radinho de pilha para a gente escutar. A gente tem que ficar lá em cima de uma nuvem branca, ou sentado debaixo de uma árvore ouvindo passarinhos. As pessoas têm as ideias mais estranhas e diferentes sobre o céu. Primeiro, que ninguém vai ficar no céu. Você tá esperando ir para o céu? Pois pode esperar que você não vai para o céu. Você só vai um período. Você só vai ficar um pouco de tempo lá. Porque o Senhor vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós estaremos 1000 anos aqui com o Cordeiro de Deus, com Jesus. Aqui nesta terra, transformada, alterada, modificada pela presença gloriosa do Senhor. Então, tem muita novidade. Depois de 1000 anos, depois de 5.000 anos, depois de 10.000 anos, que você estiver na presença do Senhor, seja aqui na terra, seja na Nova Jerusalém Celestial, seja nos lugares mais distantes deste planeta, porque você vai se tornar um ser que não depende mais, que não obedece mais à lei da gravidade. Um dia eu estava assim pensando e orando e falando com Deus, falei: mas como é que é esse negócio de arrebatamento? Aí eu entendi isso num relâmpago assim. Simplesmente esse corpo vai ser transformado, não vai ficar mais sujeito à lei da gravidade, e você não vai precisar mais de motor nenhum para sair, para lugar algum. Você vai se transportar de um lugar para o outro, rapidamente, como fazem os anjos. Você começou a pensar como será o céu. Você não tem mais dor de coluna, não tem mais peso nas pernas. Você nem precisa das pernas. Você nem precisa de nada disso. Porque você vai se transportar de um lado para o outro. Porque você vai receber um corpo glorioso. Não dá para pensar como será o céu. Ninguém pensa que vai ficar debaixo de uma árvore, sentado num banco, porque você não precisa sentar. Você não tem cansaço, não tem dor de coluna. Irmãos, eu sou muito feliz, sabe por quê? Porque eu sei o que é dor de coluna. E eu sei que eu não vou ter mais isso. Então vai ser muito bom, vai ser muito especial. Quanto mais dor a gente tem aqui, mais alegria a gente tem de saber que não vamos ter mais. É verdade, é o consolo que eu tenho no meu coração, é esse. Então você que tem aí artrose, artrite, bico de papagaio, se você não tiver, eu te dou um, eu tenho 14. Se você não tiver bico de papagaio, eu te dou um. Até um casal, se você quiser, eu dou. Para criar uns filhotes aí para você. Que eu tenho aqui o zoológico todinho, eu tenho 14.
tenho 14 bicos de papagaio na coluna, né? Então, mas eu não vou ter nenhum lá. Porque eu não vou precisar de papagaio lá. Aleluia. Então pare de pensar que o céu é um lugar monótono, entedioso, chato, desagradável, triste, não. Depois de 10.000 anos, você ainda vai ter muito o que conhecer. Porque a glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar. E nós passaremos a eternidade toda conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo a grandeza do nosso Deus. E estaremos para sempre na presença do Cordeiro. Mas esse texto que nós lemos hoje, nós queremos falar um pouco sobre, continuar o assunto da semana passada. Hoje, a glória de Deus vem a nós, mas um dia nós iremos a ela. Volta e meia nós temos um avivamento. Volta e meia nós temos um avivamento, um movimento abençoado e muita coisa acontece e depois parece que a gente começa a esquecer e a coisa fica meio apagada como está agora. E então os pastores ficam meio loucos procurando um modelo que faz a igreja crescer, outro modelo, outro não sei o quê, e técnicas humanas, e agora inventaram um tal de coach. Coach funciona bem na empresa. Na empresa funciona. Treinadores para a empresa funcionam. No reino de Deus ninguém treina. Porque o treinador é o Espírito Santo. Ninguém treina ninguém. Eu posso ajudar alguém, mas Deus tem que me ungir para eu ajudar alguém. Porque se eu for falar com você de mim, você está ferrado. Você vai cansar, você vai falar, mas que cara chato. Mas se o Espírito de Deus fala, então você quer ficar e você quer ouvir, você quer receber. Então, esse negócio de coach, você vai buscar lá na glória, porque aqui não tem. Para a igreja, não tem. Então, quando você vê aí um pastor dizendo que é coach, pode saber que ele está caçando chifre em cabeça de cavalo. Ele não vai achar. Está caçando pelo em ovo, não vai achar. Então, essa conversa de igreja, de coach aí, isso é papo furado. Isso é uma onda que vai passar já já. Se você quer conhecer Deus, você tem que ir para a presença dEle. Aleluia. Para a presença dEle. E se eu quiser, ou se você quiser instruir alguém, vai para a presença dEle. Porque se o Senhor não falar, a tua e a minha palavra não vale nada. Não tem peso algum. Nós vimos um texto aqui muito especial, o livro de Apocalipse para mim é um livro muito lindo, muito maravilhoso, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Muito bem, semana passada falamos sobre uma palavra, quem se lembra o nome dela? Opa, só um? Acabou, ninguém mais sabe? Só aquele? Cabote. Cabote. E Icabote, o que é Icabote? A glória foi. O Senhor foi embora e eu fiquei sozinho. E acabou. Foi a glória de Israel. Semana passada falamos sobre isso, né? Falamos sobre isso. Esta glória manifesta de Deus. Esta presença manifesta de Deus. Acabou. Ficou. Foi-se a glória. Você não arrumar em 2 minutos para jogar ele lá embaixo. Demora 2 minutos. 2 minutos? Passado de 2, joguei ele lá no pelo. Pois bem. Então vamos lá. Jesus falou para 5.000. Sem isso. Opa, professor. Aqui. Está baixinho, mas já dá para ouvir melhor? Então vamos lá. Ok. O apóstolo João se tornou pastor da igreja de Éfeso.
que ao se tornar o pastor da igreja de Éfeso, ele se tornou responsável por uma região. A região onde é a Turquia hoje, naquele tempo era chamada de Ásia Menor. Agora nós chamamos de Turquia. E quando ele estava no pleno vigor do seu ministério, aos 95 anos de idade, eu espero que ele não tinha aí um zoológico também na coluna, senão ele estava perdido, né? Mas ele estava no pleno vigor do ministério. A presença do Espírito de Deus, que começou através da presença especial de Jesus, e que continuou com eles no Pentecoste e depois do Pentecoste, ainda dava vigor para aquele homem de 95 anos fazer o ministério. E chegou uma ordem do imperador de Roma, Domiciano, e a ordem era que na entrada de cada cidade houvesse uma estátua de um dos deuses do panteão greco-romano. Roma estava ainda se adaptando com o governo do mundo na época, e estava fazendo um sincretismo religioso entre os deuses romanos e os deuses gregos para criar uma religião pagã universal. Essa era a ideia. O diabo sempre quis ter uma religião grande só para ele. Ele não conseguiu até hoje. E não vai conseguir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Ele não vai conseguir. Ele já está derrotado. E ele sabe disso. E está com muita raiva. Mas naqueles dias ele entrou na cabeça do imperador romano e disse: cada cidade vai ter que ter um padroeiro. E o padroeiro de Éfeso seria Júpiter, um deus greco-romano, com dois nomes, o nome grego e o nome romano. E então Júpiter ia ser o deus de Éfeso. E ele criou um imposto para poder mandar construir uma estátua de bronze muito grande na entrada da cidade de Éfeso. E aquele imposto trouxe um problema grande, porque a igreja decidiu que não ia contribuir com esse imposto. O apóstolo João disse: não vai contribuir. Nós não vamos favorecer a idolatria, a feitiçaria, não vamos contribuir. Por isso ele foi preso e foi para Pátimos. E lá em Pátimos ele teve a revelação do Apocalipse. João estava muito aflito. Ele estava muito aflito, porque ele não sabia o que estava acontecendo com as igrejas. Ele era o pastor principal de 7 igrejas, ou seja, o bispo sobre um grupo de 7 igrejas. Essas 7 igrejas do Apocalipse estavam debaixo da autoridade episcopal do apóstolo João, porque o bispo começou a existir na igreja a partir do ano 80, 85, por aí. Então ele tinha o primeiro presbitério que a gente conhece. A primeira história de um presbitério, ou seja, de uma agremiação de várias igrejas debaixo de uma autoridade, da autoridade de um bispo, é esta do Apocalipse. E João estava lá. E ele então era o principal, era o líder, foi preso, foi levado para Pátimos. E lá em Pátimos ele estava aflito: o que terá acontecido aos pastores das igrejas que ficaram lá? Os pastores, então ele estava orando pelos pastores. Ele disse que era o dia do Senhor. A igreja católica na Idade Média convencionou que esse dia do Senhor é o dia de domingo. Mas João não era católico, João era judeu. Provavelmente era um dia de sábado. Porque eles guardavam o Shabat. Os crentes primitivos, judeus, guardavam o Shabat. E não foi colocado a guarda do sábado para os gentios, para nós. Mas para os judeus, eles tinham esse costume de guardar o Shabat. Então havia um grupo que guardava o sábado e outro grupo que não se importava com isso, porque era um grupo de gentios como nós. Pois bem, João estava lá na ilha de Patmos e teve aquela revelação naquela manhã, que ele disse ser o dia do Senhor. Pode ser o dia do Senhor domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo de manhã, mas pode ser o sábado, a gente não sabe, mas não importa que dia era o dia do Senhor. Para mim, todo dia é o dia do Senhor, então qualquer dia serve, não tem problema nenhum. E ele estava lá, certamente orando, certamente clamando, orando pelos pastores que ficaram,
Porque eles poderiam ser presos, decapitados, mortos, sei lá o quê. E quando ele estava orando, ele teve uma visão. E o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse trata desta visão. Primeiro, o Senhor mostrou a segurança que Ele daria para a sua igreja e para o seu povo. Como Ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele deixou João bem tranquilo. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eu sou o primeiro, o último, alfa e ômega. Você está seguro e os pastores também estão seguros. Olha que coisa boa. Capítulo 1 fala tudo isso. E o capítulo 2, o Senhor manda uma mensagem para cada uma das 7 igrejas, inclusive para Éfeso, que era a igreja onde João estava pastoreando. Mandou para as 7 igrejas, falando para cada uma delas sobre os problemas que elas tinham, sobre o cuidado que o Senhor tinha sobre cada uma delas e a exigência que Ele fazia para que elas entrassem no projeto de Deus 100% dentro do objetivo. Capítulo 2 e capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, para tudo. Aquela visão para. Aquela revelação para. E ele diz assim, depois dessas coisas, terminou a revelação, eu olhei. E eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz de trombeta que falara comigo, disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Muito bem. Como eu disse no começo, a glória de Deus tem vindo a nós. E todo crente fiel, todo crente que quer a presença de Deus, está aflito pedindo para o Senhor fazer de novo. Está pedindo um avivamento. Essa busca frenética de métodos e metodologias e coaching, não sei mais o que, não vai resolver o problema da igreja. Aliás, vai trazer mais problema para a igreja. O que vai resolver a presença da igreja é a glória, uma presença manifesta de Deus. Cabote, que nós falamos semana passada. O que a igreja precisa é da presença de Deus. O que a igreja precisa é do poder do Espírito Santo. Lá em Cesareia Marítima estava morando um homem, ele era um centurião, um soldado romano, que cuidava de 100 pessoas, de 100 soldados, e ele estava numa oração contínua, numa aflição contínua, dizendo, Deus, eu quero te conhecer. O apóstolo Pedro estava a 35 quilômetros na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor de couro. Pedro já estava liberto do judaísmo, porque um judeu não ficava na casa de um curtidor de couro, porque tinha cadáver lá, tinha couro de animal, tinha coisa, então ele não ficaria lá. Mas Pedro estava liberto. E ele estava na casa do Simão. E chegou a notícia, olha, um homem lá de Cesareia está aflito lá. Ele quer Deus. E você precisa ir lá falar de Deus para ele. O Pedro já tinha recebido uma revelação no dia anterior, dormiu aquela noite, deixou aqueles homens dormir aquela noite lá na casa do Simão, e no outro dia, bem cedinho, foram para Cesareia, 35 quilômetros. Andaram desde o amanhecer até o final da tarde. Levantaram bem cedinho e foram, 35 quilômetros a pé, não é mole não. E eles foram. Quando chegaram lá, Pedro viu que a casa dele estava cheia de gente. Eles queriam a presença de Deus. Eles estavam clamando pela presença de Deus. E o Pedro entrou e começou a falar. Olha, vocês sabem que os judeus não pregam na casa de gentio, aquela conversa, né, religiosa que a gente já conhece muito bem. E de repente, Deus mandou o seu Espírito sobre aquele povo. E o Pedro ficou olhando para eles porque viu que não dependeu dele. Porque graças a Deus, irmãos, não depende de nós. Porque se dependesse de nós, estava tudo perdido. Mas não depende de nós.
O que nós podemos fazer é só querer. Nós queremos. Porque nós queremos, nós buscamos. E Deus vai dar. A sua presença manifesta. E então a Bíblia diz que Pedro estava falando ainda, quando caiu sobre eles o Espírito Santo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E Pedro viu que eles estavam tão empolgados, tão entusiasmados, que concluiu que eles poderiam até ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles tinham se convertido ao Senhor. Por que eu contei essa história para vocês? Para dizer que nós podemos ansiar, desejar, sonhar com a presença de Deus. Porque a presença de Deus é possível. Nós podemos querer, nós podemos buscar, porque isto é possível. Aconteceu no Pentecoste, aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu no tempo do rei Josias, aconteceu no tempo de Neemias, aconteceu no século XVII na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos em duas épocas distintas, aconteceu no Brasil no século passado, eu fiz parte dela. Que eu também já estou na metade aí quase chegando na metade do outro século, né? Porque eu nasci em 1955. Né? A maioria de vocês nasceu depois de mim, bem depois. Então eu tive o privilégio de ver o avivamento. Maria Nogueira está rindo, fala, é bobagem, eu nasci em 1914. O que é isso? 1920, talvez 21, 22, né? Ela está dizendo, é criança esse aí, né? Desculpa aí eu ter nascido tão tarde, né? Mas o fato, irmãos, é que nós vimos, né, irmã Nogueira? Nós vimos o avivamento. Nós vimos, né, Cícero? Nós vimos o avivamento. Aleluia. Né, Darcy? Nós vimos o avivamento. E como era delicioso. Né, Manuel? Como era delicioso. Como era gostoso, aleluia. Como foi gostoso ver o pastor Antenor falar em língua estranha na igreja. Chegou muito doido, mas agora estava falando em outras línguas. Que coisa boa, aleluia. Muita coisa maravilhosa. Nós podemos querer, porque Deus quer dar. Então, por favor, queira. Por favor, busque o poder e o derramamento do Espírito Santo. A presença manifesta de Deus, Cabot, em nosso meio. Pois bem, é possível, irmãos, a presença de Deus, porque o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz que uma porta continua aberta. Olha o que diz o texto. Eu já li 2 vezes. Vou ler a terceira. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, deixa eu dar esta notícia para você. Tem uma porta aberta no céu. Você me ouviu? Tem uma porta aberta no céu. O céu não está fechado. O céu não cerrou as suas portas. Tem uma porta aberta no céu. E isso é muito importante, porque Deus pode, a qualquer momento, derramar de lá, pela sua graça e misericórdia, o seu Espírito. Mas derramar de lá por quê, pastor? É só dar ordem, o Espírito já está conosco. Ele veio para ficar. Então a presença de Deus está aqui, mas a presença de Deus é uma coisa, e a presença manifesta de Deus, como eu já falei a semana passada, estou falando de novo hoje, é Deus em ação. É como um carro novinho, né? Bonito, possante, com tanque cheio. Ele está lá parado, silencioso. Se você não prestar atenção, você nem vê ele lá. Agora, quando alguém toca na chave, dá partida, o motor funciona,
e você vê que o bicho é possante, ele é potente. Se você acelerar, ele vai sair queimando pneu. A presença manifesta de Deus é isso. A presença dele é eterna e permanente. Mas a hora que começa a funcionar, então a coisa muda, porque nós podemos não só ver, mas sentir. Nós podemos não só sentir, mas participar. Nós podemos não só participar, mas também usufruir de tudo isso que é a presença manifesta, cabote, a presença manifesta de Deus. E o céu tem uma porta aberta para nós. E o apóstolo João disse: eu vi essa porta aberta. E a porta estava aberta no céu, e ela estava aberta para quê? Qual era o propósito? Ele disse: sobe para cá, porque eu vou mostrar para você as coisas que depois destas devem acontecer. Depois de quais? Depois daqueles acontecimentos das 7 igrejas do Apocalipse. Depois do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, depois de todas essas coisas, ele ia mostrar o que deveria acontecer. Acontecer depois de quê? Depois deste tempo chamado tempo da igreja. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse representavam a nossa igreja de hoje ainda. Não aquela doutrina de que cada igreja foi um período, isso é balela, viu? Isso é besteira. A igreja de Apocalipse, a igreja não sei das quantas, foi do ano tal ao ano tal. E a igreja de Éfeso foi do ano tal ao ano tal. Agora nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, mas depois nós vamos viver a igreja de Filadélfia. Isso é bobagem. Aquelas 7 igrejas que existiam eram igrejas físicas, tinham a sua vida própria, os seus problemas que se pareciam com os nossos de hoje. Cada igreja tinha o seu problema, cada igreja tinha a sua virtude, era igreja como a nossa. Agora, quando terminar esse tempo da igreja como a nossa, então o Senhor vai fazer algo muito especial. No tempo em que estamos vivendo, a glória de Deus se revela. No tempo em que estamos vivendo, a presença manifesta de Deus se revela entre nós. E quando terminar esse tempo aqui, não é a presença de Deus que virá a nós, é nós que iremos à presença de Deus. E o céu é exatamente isso, a presença manifesta de Deus todos os dias e noites, sem parar. E não será a noite, porque não haverá noite. Mas a presença manifesta de Deus é a glória que em nós há de ser revelada. Quando terminar esse tempo aqui, quando concluir esse período que nós estamos vivendo, nós vamos entrar numa nova fase da revelação de Deus, e essa nova fase da revelação de Deus será a presença manifesta de Deus, absoluta, pronta e definitiva. E o Senhor disse, e João disse que a porta estava aberta no céu para quê? Para recebê-lo. João era quem? João era um homem como eu e como você. João era um pecador como nós. E esta porta aberta no céu é para receber pecadores. É para receber pessoas como nós. Já recebeu o nosso representante, João foi um representante nosso. Recebeu João para dizer que recebe você também. Aquela porta aberta no céu recebeu João para dizer que você também é convidado, para dizer que você também pode participar, você também pode entrar por esta porta aberta para a presença manifesta, eterna e contínua de Deus. Essa é a grande notícia, que quando eu leio, meu coração acelera, eu fico feliz demais, porque eu sei que nesta hora, neste momento, que vai chegar, no Cronos, no nosso tempo ainda vai chegar, no Kairos de Deus já está acontecendo. E agora eu tinha que explicar isso, não vou explicar não. Não vou explicar não. Depois você volta aqui que eu explico outro dia. Mas o fato é que nós não subiu ao nosso coração, não chegou na nossa imaginação, nós não conseguimos sentir, perceber o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Porque só de chegar um avivamento em 1968, começando lá em Belo Horizonte,
e estendendo pelo Brasil afora. Milhares de pessoas se converteram e nós fomos batizados no Espírito Santo, era muito bom. Às vezes a igreja inteira era batizada num dia só. No dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu estava sentado no terceiro banco e de repente veio da frente uma onda de avivamento, uma coisa inexplicável, a presença manifesta de Deus. E foi varrendo a igreja inteira. Passou por mim e eu também fiquei avivado naquele momento. Recebi o batismo do Espírito Santo, eu nem sabia que existia isso. Eu nem sabia que alguém poderia ser batizado. Eu era crente novo, tinha 4 dias de fé só. Só 4 dias. 3 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Foi domingo na escola dominical, 3 dias. 3 dias depois da conversão. O poder de Deus, a presença manifesta de Deus aconteceu na igreja de Bauru, e eu fui batizado no Espírito Santo, e eu fui embora saltando de alegria, parece que eu estava pisando em pluma. Eu amava até as paredes, eu olhava para a parede e amava, falei, eu estou ficando louco, eu estou amando tijolo agora, eu estou amando pedra, estou ficando doido. Mas eu não estava ficando doido, era a presença manifesta de Deus, que enche todo lugar onde a gente vai. Você que já foi batizado no Espírito Santo, você sabe o que eu estou falando. Porque você viu e quando você experimentou isso. Isso chama-se cabote. A presença manifesta de Deus. E a porta do céu está aberta para você também receber. Aleluia. Porque você tem que ser treinado aqui, porque depois você vai para lá, para essa presença eterna. Então você tem que experimentar aqui. Vai ficar um gostinho de quero mais e você vai estar lá. Você vai estar lá e você vai usufruir disso, e você vai gozar de tudo isso, e você vai ser alegre, feliz, contente, satisfeito, completo, absolutamente completo, por toda a eternidade, pela inexplicável eternidade. Sabe, irmãos, esta onda de cristianismo iluminista que nós temos hoje, que as pessoas só creem naquilo que está vendo, que estão vendo, isso acaba com a igreja, isso destrói a espiritualidade da igreja. O cristão não crê só naquilo que vê. O cristianismo, ele é racional, sim, mas ele é supra-racional. Ele é extrasensorial. Ele vai além do nosso entendimento. Aquilo que nós não entendemos, mas nós cremos porque nós recebemos. E não sabemos explicar, mas sabemos usufruir. Então nós temos que sair desse ambiente racional, onde nós estamos. Eu estou chamando vocês para ficar loucos? Sim, estou chamando. Porque todo crente cheio do Espírito Santo é meio doido. E um dia o apóstolo Paulo foi repreendido por causa disso. Quando ele estava falando no poder do Espírito para os governadores da Judéia, Galileia e da Decápolis e de toda aquela região de Israel. E um dos reis que estavam sentados lá disse para ele assim: você está louco, Paulo. E ele disse: e eu queria que você ficasse louco igual eu, exceto essas cadeias. Exceto essas cadeias que eu tenho. Eu queria que você ficasse louco igual eu estou louco. Eu queria que você ficasse doido igual eu estou doido. Os meus amigos, quando Jesus me salvou e me batizou no Espírito Santo, disseram: está pirado. Eles falaram comigo: você ficou xarope, né? Eu disse: eu queria ser uns litros a mais de xarope. Eles não entendem, querido e querida. Quando a presença manifesta de Deus tomar conta de você, você vai ficar doido. Você vai ficar doido com a loucura que você nunca quer se livrar dela. Você não quer médico nenhum para tratar você. Você não quer tratamento médico nem remédio nenhum, porque você está muito bem, obrigado. Mas nós temos que sair desse marasmo e dessa frieza que nós estamos aqui buscando métodos e jeito. Agora vai ser assim e não dá certo, e agora vai ser assado e não dá certo. E a gente procura, e a gente corre atrás, a gente luta e a gente... Não adianta, vem do céu. Aleluia, vem do céu, porque a porta está aberta.
Depois dessas coisas, olhei e uma porta estava aberta no céu. E o João então diz, versículo 2, logo eu fui arrebatado. Eu fui arrebatado em espírito, então eu vi um trono. O que ele viu lá? Um trono e alguém sentado nele. A presença manifesta de Deus. E quando ele viu isso, ele viu a aparência de alguma coisa lá semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o João começa a tentar explicar, mas não tem explicação. Não tem explicação. A presença manifesta de Deus não se pode explicar, só se pode receber, gozar desta alegria, viver esta experiência. Não se preocupa porque você não vai explicar, não tem explicação. É algo que se participa, é algo que se experimenta, mas não é algo que se explique. Qualquer teólogo que estiver me ouvindo, talvez, ou me vendo lá vai para a internet isso, vai falar, esse pastor está pregando coisa louca. É porque ele também precisa ficar doido. Ele também precisa receber essa bênção. Ele também precisa ser batizado no Espírito Santo para experimentar esta presença manifesta de Deus. E aí ele vai entender. Aí ele vai entender o que significa isto. Mas ele não vai entender para verbalizar, porque não tem explicação. Ele vai entender para viver. Ele vai entender para usufruir. Ele vai entender para gozar. Ele vai entender para ser feliz. Ele vai entender para manifestar essa presença de Deus para outras pessoas. Mas ele não vai entender para explicar, porque não se explica. Pertence a um outro plano. Pertence a presença eterna do Senhor, que nós vamos usufruir quando estiver do outro lado de lá, todos os dias e pela eternidade. Te prepara, porque algo muito especial te espera do outro lado. E aquele que conhece isso anseia todos os dias para ir para lá. E eu não sei como um cristão pode ter medo da morte. Eu não entendo como alguém crente em Jesus pode ter medo da morte. A morte é uma libertação. É uma libertação. A morte é uma libertação. Mas nós estamos tão agarrados, tão encalacrados neste mundo, tão apaixonados por este mundo, que nós ficamos achando ruim de saber que a morte vai chegar. O pastor, Dr. Russell Shedd, um pouco antes de morrer, ele estava com câncer. E ele disse assim, ele escreveu isso. Foi a última coisa, talvez, que ele escreveu. Ele disse assim, sabe por que eu estou sofrendo desse câncer? Porque eu estou sendo desmamado deste mundo. Ele usou essa linguagem, eu estou sendo desmamado. Eu estou me desmamando deste mundo. Então, irmãos, eu penso que esse zoológico que eu tenho aqui nas costas também é para desmamar. Sabe? É para desmamar, porque eu sei que eu não vou ter mais dor. Pastor, mas você quer morrer? Eu quero. Então você está doido mesmo? Então estou. Porque, irmãos amados, se isto aqui é verdade, eu sei que é, eu não tenho que temer. Ah, mas você quer viver mais 10? Eu quero. Você quer ver mais 20 anos? Eu quero. Porque eu quero ver meus netinhos crescer, piriri, pororó e não sei o quê. Mas se chegar amanhã, aleluia. Aleluia. Chegar hoje, glória a Deus. Os meus netinhos vão crescer do mesmo jeito. Os meus bisnetos vão chegar do mesmo jeito. Então não tem problema. Comigo ou semigo, eles vão chegar lá. Aleluia. Nós precisamos viver assim, irmãos, porque nós vamos ser felizes. Nada vai nos impedir, nada vai nos segurar, nada vai nos atrapalhar. Eu respeito quando alguém morre e os outros ficam chorando. Eu também choro. Mas eu sei que a gente chora e é uma bobagem. Principalmente se aquela pessoa partiu para a eternidade na presença plena de Deus. Não tenho que chorar, não tenho que lamentar. A vida tragou a morte. E a morte foi tragada pela vitória. E nós não temos que ficar lamentando nada disso. Aleluia. Sobe para cá, João subiu. Ele foi o representante nosso lá. E ao subir para lá,
Ele viu a glória de Deus. E a glória que ele viu está escrito aqui. Eu vi aquele que estava sentado e ele começa a tentar explicar, e tinha um arco verde em cima, como a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e eu perguntei, Deus, o que é esses 24 tronos aqui? O que significa isso aqui? E eu não sei se algum teólogo já descobriu isso, mas eu descobri. Eu descobri porque quando eu perguntei, ele diz assim, todos os reinos da terra estão representados por esses 24 anciãos. Naquele dia, todos os reinos da terra se prostrarão diante do Cordeiro. Aleluia! E as coroas dos reis da terra serão jogadas no chão. Do jeito que aqueles 24 anciãos fizeram, toda a terra vai se fazer. Porque todo joelho vai se dobrar. E declarar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi isso aqui, eu entendi, olha que coisa linda para você ver comigo. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroa de ouro, e do trono saía relâmpagos e trovões, e diante do trono ardiam lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E o João está tentando explicar e não vai conseguir, então eu vou ler o resto do texto, que eu não tinha lido. E havia diante do trono um mar de vidro. O que é um mar de vidro? Nem o João sabia, e nem eu sei, nem você sabe. Mas pode sentir, pode ver, pode perceber, e você vai ver esse lugar glorioso. Aleluia! Não é? Semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. Esses animais não significa bicho, são seres viventes, tá bom? Amém? Não é bicho, não é cavalo, não é... Parece isso, parece aquilo, mas não é. Vamos ler o texto, né? Aleluia. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro. Ele não sabia o que estava falando, mas ele estava falando. E tinha o terceiro animal como o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Animais com aparência diferente, ou seja, quando a Bíblia diz animais, a Bíblia diz alguém que tem alma, ânima, no grego, ânima. Ânima é alma, é vida, é movimento, é ação, é reação, é ida e vinda. Então é isso que ele está dizendo, tinha seres celestiais que iam, que vinham, que eram animados, que tinham alma, e eram cheios de olhos por todos os lados, uns negócios diferentes, que a gente não sabe o que é, né? E diz aqui, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, por fora e por dentro cheio de olhos, olho de gente, né? Olho assim, vendo, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, os 24 anciãos prostravam diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Esses 24 anciãos representam também, entre outras coisas, representam também todos os reinos da terra, que vão se submeter a Jesus, que vão se submeter ao Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. E esse texto que eu acabei de ler, fala da presença manifesta de Deus, na glória, na eternidade, que João entrou lá e viu. Aquilo que nos espera, as coisas que devem acontecer depois destas. Quando terminar o tempo da igreja, quando terminar esse período que estamos vivendo, esta glória que aqui está manifesta, que aqui está revelada, há de ser manifesta sempre e definitivamente. Mas eu quero dizer para vocês e fazer-vos lembrar que nós podemos experimentar isso aqui e agora, porque tem uma porta aberta no céu. E esta glória pode ser derramada sobre nós. O Espírito de Deus veio para ficar com a igreja. A presença de Deus está entre nós, mas a presença manifesta de Deus
precisa ser desejada, querida, amada, esperada, buscada. Eu estou convosco todos os dias, e Ele está conosco todos os dias. Mas a presença manifesta. Deus em ação exige querer, buscar, santificar, amar, sonhar, desejar. Então nós temos que querer, nós temos que buscar. Nós temos que dizer, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E então o Senhor vai derramando, derramando, derramando. E nos treinando para o dia que nós vamos chegar. Isso aqui é um treinamento, isso aqui é um estágio, isso aqui é um lugar de ser treinados. Os crentes em Jesus estão sendo treinados aqui para viver a eternidade. O apóstolo Paulo fala isso no 2 Timóteo capítulo 2, claramente, que nós somos como soldados que estão em treinamento. E esses soldados que estão em treinamento... meu tempo já acabou, que coisa. Não tem jeito, né? Se vocês toparem, eu vou ficar aqui pregando um dia até às 6 da tarde. Porque quando eu estou aqui, os papagaios não gritam não, viu? É engraçado isso, né? Eu estou ali, eu tenho que ficar sentado por causa dos papagaios, mas aqui está uma beleza. Acho que eu tenho que ficar no púlpito sempre, dia e noite. Não é? Pois bem, então eu tenho que terminar, acabou o meu tempo, esse cara já veio aqui para dizer, está acabando. Vocês sabem como é que eles fazem aqui na nossa igreja, né? Eles não mostram uma plaquinha, eles vêm e entram aqui, passam atrás de mim, olhando assim para mim, assim, como que vai acabar ou não vai? A cara dele, ó. Então, eu tenho que parar. Pois bem, você e eu precisamos buscar esta glória, esta revelação, esta manifestação de Deus, este poder de Deus, esta graça de Deus, que eu comecei a falar na semana passada. Eu tentei terminar hoje, mas quando eu olhei para o relógio, o tempo já acabou. Mas deixa eu concluir então. Bom, a glória vai voltar porque há uma porta aberta no céu. Ele está aberta para receber pecadores. João foi o representante que foi recebido lá. Ele subiu para ver o que acontecerá depois dessas coisas, que é o que nós estamos vivendo hoje. Aqui ainda está no versículo 1. Tronos, trovões, querubins, 24 anciões. Tudo isso é a tentativa necessária, mas impossível de explicar como é a glória revelada, a presença manifesta de Deus, porque isso se participa, mas não se explica, porque não tem explicação. Meus amados, essa nossa grande esperança não é só nossa. Abacuque, no capítulo 2, versículo 14 do seu livro, disse assim, mas a glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar. A glória do Senhor. Isaías também no capítulo 11, se você ler lá na sua Bíblia, do versículo 1 até o 10, você vai ver tudo isso que nós vimos aqui, escrito lá em Isaías, do mesmo jeito, a mesma visão, a mesma revelação de Deus, e quando Isaías termina, ele diz, a glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Israel viu o cabote durante os 40 anos do Êxodo. Isaías viu nesse texto que nós acabamos de falar. Salomão viu na consagração do templo. Ele viu esta presença gloriosa de Deus. Os 120 irmãos no dia do Pentecostes viram, participaram desta presença gloriosa, desta presença maravilhosa na casa de Cornélio que eu mencionei agora há pouco. Também viram. O profeta Isaías, nesse mesmo texto que eu mencionei para vocês, ele diz assim, um rebento nascerá de Jessé. O primeiro versículo do capítulo. Um rebento nascerá de Jessé. Isto é um raminho, um broto. Um broto vai sair de Jessé. Das raízes de Jessé. Isto é, das raízes da revelação de Deus. Nasceria um rebento, que seria o filho do filho de Jessé. O filho de Jessé é Davi, e o filho de Davi é Jesus. Então, um rebento nascerá de Jessé, e nele vai se manifestar a presença gloriosa, permanente de Deus no meio de nós. Então, você que está em Jesus, você está no lugar certo. Você que está em Jesus, você está no caminho certo.
Continue. Mas não continue apenas estático. Não continue apenas parado. Continue buscando e agindo. Clamando e pedindo. Desejando e amando. Mais e mais. Porque a glória de Deus manifesta. A presença de Deus manifesta. É muito melhor do que um cristianismo frio, gelado. Porque um cristianismo frio e gelado pode trazer alguma alegria algum dia, mas a presença manifesta de Deus é indizível, permanente e gloriosa. Pastor, mas como fazer isso? Então agora eu vou dar a receita. Não tem receita, mas tem algumas receitas. Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a ir para um lugar sozinho. Sozinho, não leva ninguém com você não. Senão você vai ficar pensando no outro, o que ele está pensando de mim. Aí você não vai entrar nesta profundidade. Vai sozinho. Ah, não tem hora. Levanta às 4, às 3 da manhã. Vai lá para um lugar bem abafado, onde ninguém escuta os seus gemidos e os seus gritos. Você vai endoidar igual eu, e igual tantos outros que já endoidaram no passado. E começa a buscar. Primeiro dia você vai orar 5 minutos e vai achar que acabou, que não tem mais o que falar. Então você abre a Bíblia e começa a ler em voz alta. Salmos. Salmos é muito bom para isso. Tem outros textos que são bons também, mas Salmos é muito especial. Começa a ler em voz alta. Assim como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Salmo 42. Ah, Senhor, o pardal encontrou morada, a andorinha encontrou casa, e o pardal encontrou lugar onde acolhe os teus filhotes, e eu encontrei a tua presença. Aleluia! Senhor dos exércitos, Redentor meu, Salvador meu. Vai lendo e vai transformando isso em oração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então você vai orando, e você vai recitando, e você vai sentindo, e você vai amando. Daqui a pouco passa de 5 para 10, passa de 10 para 15, passa de 15 para 20 minutos, e você vai ficar 2 horas gemendo e adorando a Deus, na beleza da sua santidade, com esta presença gloriosa. Aleluia, esta presença manifesta, poderosa, que enche a nossa vida, enche o nosso coração, e nos faz perder o medo de morrer, nos faz perder o medo da morte, nos faz viver felizes no meio das nossas dores, no meio das nossas tribulações. Nós somos felizes, e essa alegria vem de dentro para fora, porque é a presença manifesta de Deus que faz isso em nossas vidas. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso esta presença gloriosa e soberana do Senhor, que eu quero transmitir, que eu quis transmitir para vocês nesses dias. Aleluia, aleluia. Fica em pé que eu quero orar com você. Dê lugar.